A Suíça é considerada por muitos o país perfeito e não é à toa. Um país extremamente pequeno, riquíssimo, onde até as profissões simples podem render salários de mais de 30 mil reais por mês. Mas por trás dessa perfeição existem regras e curiosidades um tanto quanto bizarras. Se você separar o lixo errado por aqui, pode levar uma multa de mais de 2 mil reais e até dar descarga depois das 10 da noite pode ser proibido. Entre salários altíssimos, paisagens que parecem até inteligência artificial de tão surreais e algumas das leis mais rígidas da Europa, a gente resolveu atravessar a Suíça e mostrar se esse país dos sonhos é realmente perfeito ou se tem algum outro lado que ninguém te conta. E aí, meu amor, onde é que a gente tá? Estamos na Suíça. Mano, olha só esse lugar. E assim, a gente já vai começar esse vídeo com um tapa na cara, né? Olha esse lugar. Essa daqui é a cidade de Lauterbrunnen, que é simplesmente um dos cartões postais mais importantes e famosos da Suíça. A gente está andando agora para o centrinho da cidade, porque para parar carro aqui é um negócio, né? Então a gente conseguiu parar o motorhome um pouco mais para cá dessa ruazinha aqui e vamos andando, coisa de uns 10 minutinhos. E cara, eu queria começar falando sobre a questão geográfica aqui da Suíça. Se a gente for pensar, é um país desse tamanho, que está no meio da Europa, não existe praia, nada cresce aqui e simplesmente é um dos lugares mais surreais e ricos do mundo. Então agora a gente vai começar a descobrir o que faz a Suíça ser tão diferenciada. Essa arquitetura da Suíça, para mim, é uma das coisas mais interessantes. E o fato da Suíça estar aí no meio desses países todos significa que é um país onde as pessoas simplesmente aí nascem geralmente falando 4 línguas. Ou seja, como tem a fronteira com a Alemanha, vai ter a galera do alemão, pro lado mais de cá, francês, italiano e romênico, romã, fora o inglês também, que eles aprendem na escola desde sempre. E é muito interessante que cada lugar aqui da Suíça que você vai perceber que a arquitetura vai mudando. Então essas casinhas de madeira e tal, é muito típico dessa região alpina das montanhas que fica mais pro lado alemão, gente. Olha isso aqui. Não, e estamos no auge do verão e a neve bombando aí na montanha ainda, não? Isso eu não imaginava. Ah, é, porque inclusive a gente estava conversando sobre isso. Eu falei assim, vai ter neve, vai ter neve. Uma aposta e eu falei que não ia ter neve em lugar nenhum, que tá no auge do verão, tá super quente aqui. E aquela montanha ali tá firme e forte. Gente. Dava pra ver longe, essa cordilheira inteira, tudo nevada. Inclusive esse rio é da água de desgelo daquela montanha. E vai subindo aqui, ó. Então eu acho que mais cedo no ano, quando tá começando a derreter a neve, esse rio fica muito mais alto. E cara, é uma curiosidade, Lauterbrunnen aqui na língua deles quer dizer 72 fontes, justamente por conta dessas quedas de água. Então tem vários lugares, ó, tá vendo? Só daqui eu tô vendo aqui, lá tem mais, igual você falou. Quando tá nos degelo, então, deve estar com tudo 72, aqui. Deve ficar de tudo quanto é lado. Essa cidade aqui, ela é literalmente aquelas vilazinhas minúsculas que são só, tipo, uma única rua, então todos os restaurantes e tudo são aqui. E o que é esse ursão aí, Brunão? E essa bandeira quadrada? Explica pra gente. Olha, essa bandeira do urso é a bandeira da região aqui. A Suíça é dividida em 26 regiões, eles chamam de cantões. E aqui estamos na região de Berna, então aquele urso é o símbolo da região. E a bandeira quadrada da Suíça é a única, diferentona assim, porque no século XIV os militares usavam esse símbolo com a bandeira vermelha com uma cruz branca nas unidades militares. Então, depois de 1800 e bolinha, eles batizaram o país com essa bandeira oficial e as únicas bandeiras que são quadradas é a Suíça e o Vaticano. Então tá lá a informação. A gente tá chegando na cachoeira principal. E, mano, eu acho uma coisa muito doida aqui na Europa, que os cemitérios são abertos assim, e pra eles não é algo, tipo assim, mórbido, Mórbido, né? é. Vamos ver, É um parque, é um lugar legal. Olha só. Aí você corta caminho, você vai pro outro lado, tem parquinho ali, mano, olha isso. Dentro do cemitério. É verdade, olha lá as crianças. Doideira Que loucura. aqui. Olha aqui, gente. Olha que arrumadinho, que gracinha. Olha isso.
Não, quando eu morrer, eu quero desse aqui, meu. Nó, cara, eu achei vibes, né? Olha, gente, o cemitério da Suíça já é um rolê. Olha Não isso aqui, importa. cara, que doideira. A gente chegou um pouco mais próximo aqui do parquinho, porque tem uma curiosidade. Aqui na Suíça, na verdade o europeu no geral, mas na Suíça é questão de lei o silêncio fazer parte da vida de todo mundo, inclusive das crianças. Se a gente está num parquinho aqui, você não ouve as crianças gritando, chorando, batendo uma na outra, caindo no negócio, sabe? Não tem essas coisas aqui não. É questão de educação e boas maneiras real. Nenhuma palavra. Nada, gente, nada, absolutamente nada. Que loucura. Imagina, se fosse no Brasa, fala pra mim, que hora que ia ter umas crianças paradas num lugar desse aqui, nesse silêncio? Até o jeito deles brincar é organizado. Dos mesmos criadores das maquininhas só de refrigerante, aqui você consegue comprar queijo local, tá vendo? Leite e tudo super tecnológico, né? Então, no caso aqui, você consegue pagar no cartão, tá vendo? Só de aproximação ou então com dinheiro. Mas aí, no caso, se for pagar com dinheiro, pelo que eu entendi, não aceita euro, né? Então, aceita só o franco suíço, que é a moeda daqui. Outra coisa muito curiosa deles aqui é o dinheiro. É o dinheiro mais seguro do mundo, tanto para falsificação quanto seguro para investimento. Muitas pessoas, quando o país está em crise, o dólar está em crise, compram o franco porque ele é muito estável. E as notas são verticais, muito bonitas, e em vez de ter uma pessoa, algum político famoso, alguém da história, eles optaram por fazer coisas que simbolizam a humanidade de algum jeito. Então tem esse aqui, é criatividade, tem um de natureza, organização e entre outros. E além disso, o símbolo, igual o do euro, é o R, o daqui é CHF, porque Conversazione Helvetica, como tem muitas línguas dentro de um país, seria estranho botar um nome específico, ou em francês ou em alemão. Então eles usam o nome do país para quase tudo em latim, que é Confederazione Helvetica. Uma coisa que eu acho muito importante falar é que aqui na Suíça é assim um parto para conseguir parar para dormir nos lugares de graça. Então a gente usa um aplicativo que chama Park4Night, eu sempre indico aqui no canal porque realmente salva a nossa vida. E aí, se procurar muito, e assim, um pouco mais longe das áreas mais turísticas, aí acha uns lugares para conseguir dormir. Então a gente vai parar, tem tipo uma rodovia mesmo, não é nada de outro mundo, assim. Aí tem até 2 vans ali do outro lado. E aí achei essa vaguinha aqui pra gente dormir. Inclusive, acho que tem um riacho ali na frente. Vamos ver qual é que é. Olha que máximo. Estamos literalmente do lado aqui desse riachinho, super tranquilo. Até aqui não tem muito barulho, né? Porque a estrada é logo em cima. Olha isso, gente. Demos muita sorte nisso aqui, viu? Bom dia, acordamos aqui então na nossa mesma vaguinha, um pouco mais tarde hoje. E aí a gente decidiu o seguinte, vamos almoçar aqui em casa, né, aqui no motorhome, justamente porque eu que não sou boba de querer comer em restaurante lá no centro de Berna, né? Então, para um casal sentar em qualquer restaurante aqui, não morre menos de 80, 100 euros. Então assim, né, 500, 600 reais uma refeição não vai rolar. Então o que teremos hoje aqui em casa, Brunete? Eu vou fazer arroz e panceta, então vou começar com arroz, vou lavar essa loucinha. E é isso, pancetinha, coisa leve, um tomatinho só pra balancear e vambora. E conta agora qual tá sendo o nosso drama da vida aqui desde o dia que a gente chegou. Realidades pra vocês. Aqui o lixo, eles são absurdamente eficientes na reciclagem. Então, eles têm um saco aqui que você compra no mercado, que é um saco oficial de tirar o lixo. Então, você põe todos os seus lixos nesse saco e você coloca pra fora pro lixeiro recolher. E tem que ser esse saco oficial. E eles são muito rigorosos com essa parada de reciclagem. Esse saco, se eu não me engano, por ser tão caro, é pra quem não recicla. Então, você paga muito caro se você não quiser reciclar. Cerca de 20 um saco, assim, uma coisa muito doida. E a gente não tá achando os negócios de reciclagem, é muito raro, então eu tô com esse monte de tralha aqui. Eu tive até que mudar com esse saco maior, porque assim tá demais. Eu acho, gente, sem brincadeira, que esse negócio é tão sério e tá tão difícil que a gente só tem mais uns 2 dias aqui na Suíça. Eu acho que a gente vai embora com esse lixo pra França, vocês estão acreditando? Porque eu não acredito que a gente vai achar um lugar público.
por causa que geram muitos vales por causa das montanhas, tem rios espalhados pela Suíça inteiro. Outro esporte que eles usam muito é usando o rio. Então aqui do lado do estacionamento que a gente tá, tem esse rio, o dia tá lindo, então eles aproveitam para sair, e já que não tem praia, o rio é a praia deles. Olha a quantidade de bote. Olha e olha isso. lá, é o esporte dos caras, eles vão pro rio acima, bota o bote, desce até essa do lado dessa Aqui onde é a vai voltar de prainha, ônibus galera. ou alguma coisa onde está o carro e fica nesse looping. Olha a quantidade. Como é montanha para todo lado, o jeito que eles fizeram é conectar tudo com bondinhos. Então, esse tipo de bondinho tem por todo lado. Então, para subir, são esses bondinhos aqui. E são mais de 380 espalhados por toda a Suíça. Por causa dessas montanhas, eles fazem todo tipo de esporte radical. Eles tentam aproveitar ao máximo. Então, esta que eu vou começar agora chama Via Ferrata, que é uma via literalmente de ferro na montanha. A vista é essa daqui, é uma coisa absurda, eu estou completamente apaixonado. Eles também fazem muitos esportes de bicicleta, esqui, parapente, tudo que você puder imaginar, até aqueles pulos de wingsuit, que chama, que parece aquela roupinha de morcego, tem aqui também. Para escalada, como vem muita gente, tem que esperar tipo uma filinha, mas esse ponto aqui que eu tô passando agora, eles chamam de ponto de não tem volta. Então, se é para desistir agora, ou volta para casa, ou continua. E aqui é o começo de verdade, ó. Você começa a ficar no despenhadeiro e ali embaixo tá o Duquinho, olha lá. Olha aí, oi Duquinho, oi Thaís. Sei que parece uma loucura, mas é bem seguro. Aqui, ó, então esses mosquetões eu dou 2, porque sempre eu tenho que ficar preso. Então eu faço um primeiro, depois o outro, e funciona do mesmo jeito naquela cordinha para atravessar aquela cachoeira que eu acabei de fazer. Aí eu tô mostrando ali pra vocês, ó. E já tem gente vindo atrás. Então, bora! Tem que ser um pouco maluco para fazer isso aqui, ó. Mas tem esporte bastante radical aqui na Suíça. Olha isso, olha essa vista, que absurdo. Então, depois de sermos muito bem recepcionados com churrasquinho e tal, eu falei assim, gente, vamos abrir então aqui pra galera o que é morar na Suíça de fato. E aí aqui, brasileira, mistura de Brasil com Peru, e a gente vai entender o que aconteceu, tipo assim, por que a gente vai morar na Suíça? O que aconteceu pra vocês aí, Josi? Foi por acaso. Uhum, como sempre. Foi por acaso. No primeiro ano a gente fez uma temporada de inverno, porque, claro, na Europa tem umas temporadas de verão, que agora, por exemplo, nesse lugar, o forte é a temporada de verão. Então eu posso trabalhar 6 meses no verão, depois eu ir para a montanha, que é a temporada de inverno. Que a galera vai pra esquiar, negócio chique. Aí a Suíça Exato. que a gente vê na internet. Já morando no motorhome? Já morando no motorhome. Porque eu acho que esse é um detalhe importante, que a gente mora na nossa casinha aqui, vocês já viram o tempo todo. Mas essa casa lindeza aqui que vocês estão vendo, é a casa em que eles moram aqui na Suíça. Se vocês fossem morar num apartamento, vocês como um casal, quanto que custaria um apartamento de 1 quarto aqui nessa região de Thun, que é onde a gente tá, que é uma região muito turística, inclusive ela fica perto de Interlaken e Grindelwald, que é tipo, auge da Suíça é isso aqui. Quanto que custaria mais ou menos um apartamento? 1.200 até 2.000 francos. E se tiver muita sorte, 2 quartos. E aí, uma coisa que eu acho que, assim, a gente tá muito ludibriado, né? A Suíça, pra mim, é um dos lugares mais incríveis que eu já vi. O que vocês acham, assim, de ruim ou de estranho? É difícil. Não tem. Muito gasto, muito impostos. Mas O que é ruim volta é pra imposto, você. Mas Sim. aqui a gente paga muito imposto, mas eu vejo que você tem retorno. Então isso é o que é o interessante daqui. E fora a beleza. É diferente você levantar e olhar e ver natureza e ver como as pessoas preservam. Ou seja, Isso- então a gente pode falar que não Tá tem ótimo. defeito na Suíça? Tem. Tem, sim. Gente muito fria. Gostei. Tipo assim, não vão Pero fazer é amizade. uma questão de cultura. Para eso estamos los latinos, los sudamericanos. Muito obrigada, gente. Salud, salud. Agora estamos a caminho de Berna, que é a capital da região aqui, e
meio capital da Suíça, a gente já explica isso, mas antes eu vou falar sobre como eles taxam pedágio aqui. Então, em vez de ter toda hora para você entrar numa avenida, então um pedágio, aí sai do pedágio e paga pequenos montantes toda hora, igual todos os países que a gente já foi na vida, aqui você paga uma vez só e pega aquele adesivinho ali, ó, que a gente comprou, custou 43 euros e ele serve anual. Então, se você quiser pagar pedágio, você paga esse valor anual e tem acesso a todas as estradas pedagiadas do país. O que eu acho muito inteligente, porque aquele negócio de pedágio tem um custo também. Então, eles economizam bastante grana e pode cobrar um pouco menos. Por isso que esse valor anual é só 40 euros. Agora sim, chegamos em Berna, que é a capital, que não é a capital aqui da Suíça, mas eu vou explicar um pouquinho melhor. O que acontece? Uma das peculiaridades, digamos assim, da Suíça é justamente a forma como ela decide governar e separar tudo por aqui. Então, Berna, na verdade, é como se fosse onde ficam os prédios administrativos. Mas, como eles não queriam centralizar tudo num lugar, ou, por exemplo, Zurique, é como se fosse a capital financeira, porque lá ficam os maiores bancos, a sede da Bolsa de Valores, coisas assim. Em Gênebra, tem os prédios da diplomacia, então a ONU, a Cruz Vermelha, Lucerna é a importância histórica do país. E aí eles colocaram Berna, então, como essa sede administrativa, porque era uma cidade neutra, não é das maiores e fica bem no meio do país. Tá, então como funciona a política aqui? Aqui não tem um presidente igual é no Brasil, que as pessoas vão lá e elegem um presidente. Aqui é um pouco diferente. Aqui as pessoas elegem os senadores e os governos dos cantões, que a gente falou, que são as regiões aqui da Suíça. Esse parlamento, votado pelo povo, elege 7 pessoas, que são como se fossem 7 presidentes. Esses 7 presidentes, cada um tem o mesmo poder de força para votos de novas leis, criações de novos projetos. A cada ano, um deles vira o presidente da confederação e ele ajuda só a coordenar ali, mas só que todos os 7 têm um poder igual. Então, se eles vão criar uma nova lei, eles precisam que todos gostem, todos aprovem e aí vai para a próxima fase. Mesmo para criações de leis aqui, o povo tem muita força de aprovar ou não aprovar. Tem algumas leis que são mais importantes, como entrar ou não na ONU, na União Europeia, todo mundo do país vota. Existem outras leis que são mudanças na lei, como no transporte, o povo não vota, mas se eles não gostarem, eles podem fazer como se fosse um baixo-assinado. Se eles juntarem 50 mil assinaturas, eles podem derrubar a lei, o que eu achei muito interessante e evitaria vários problemas no Brasil. Mas aí falando das leis, né, para tudo isso funcionar tão perfeitamente como a gente está contando até agora, existem várias leis muito malucas, assim, que eu não vejo funcionando no Brasil, por exemplo. Primeiro de tudo, hoje é domingo, absolutamente tudo está fechado, inclusive o supermercado. O domingo aqui é realmente o dia do descanso. Então, por exemplo, você não pode lavar roupa, você não pode dar descarga depois de determinado horário, você não pode lavar o seu carro, porque isso pode incomodar a pessoa que está querendo descansar. E a gente está aqui no centro da cidade, que assim, era para ser movimentado, e você não vê nada, a não ser os carros passando na rua, e realmente a galera respeita essa coisa toda. E uma coisa muito doida, que apesar daqui ser uma cidade mega famosa, né? Tipo assim, tá dentro da rota turística, porque tá calor, fala sério, não. Ninguém na rua. Olha lá, um exemplo claro. Aqui é a rua mais turística da cidade, ó. Todas as lojinhas fechadas, ó, tudo fechado. Isso aqui fica bombando de turista o dia todo. Tem um barzinho ou outro, né? No máximo é um barzinho ou outro, porque quem tá descansando quer o quê? Tomar uma. Uma dica, assim, ó, de ouro é o seguinte: quando você vier pra cá, traz a garrafinha de água enquanto você anda. Porque aqui tem muita fonte gratuita dessas daqui, ó. E não é uma fontezinha, não. É sempre um espetáculo. Essa cidade, inclusive, acho que ela tem mais de 60 fontes. E todas elas são bonitonas, assim, e tal. A gente vai ver um monte mais lá pra frente. Toma essa aguinha pra refrescar, não? É geladinha, geralmente. Nossa, longe, né? É, a logística aqui não tá ajudando muito, não. É, claramente não dá pra beber com a mão aqui, né? Premium. Nó, vou jogar na cara.
E é claro que você já ouviu falar dos relógios suíços, que são os relógios mais renomados do planeta Terra, como a Rolex e tudo. Eles são inventores de várias coisas da modernidade. Então, chocolate, o bondinho que sobe as montanhas dos caras, zíper, velcro e até o LSD. E como outra coisa que vem na sua cabeça, o canivete suíço. Canivete suíço, tem uma agenda de souvenir aqui. Ah, se liga. O Einstein morou aqui durante 2 anos. Ele sabia que ele estava fazendo. Assim, eu vou morar numa cidade top. Com 26 anos ele veio pra cá, fica no escritório de patente. Doideira. Então aqui tem um cafezinho, tem ele pintado, tem tudo aqui, ó. Mas aqui, ó, vamos ver se tem preço de alguma coisa. Canivete, ó. O canivete mais simples começa com 23 euros, é desse tamanhozinho. Eu acho, assim, um absurdo. Esse de 25 vale mais a pena, Eu né? acho assim, não é assim, nossa, que negócio barato, realmente não é. Mas eu esperava que fosse mais, pra ser bem sincera. Assim, estamos numa loja daquelas que é tipo, que vende um pouco de cada coisa. Então não são coisas originais, da melhor qualidade possível. Ah, não, acredito, aqui você tem não que acha? ser, eles não iam vender um negócio falso, mas só que, tipo assim, eu acho que é capaz de você achar mais barato, porque aqui é, tipo assim, é a rua mais turística, na loja mais turística. Então eu acho que se você for numa rua do interior aí, talvez. Mas você viu que tem aqui, ó, atrás daquele ali, ó? Um pedido de like bem certinho ali, é meio azulzinho, você viu? Ó, você tá gostando, várias informações, um vídeo super dinâmico desse, tá dando um maior trabalhão. Curta o vídeo, se inscreve no canal, a gente faz vídeos interessantes como esse em vários lugares do planeta Terra. Quanto mais a gente vai pesquisando e conversando com as pessoas aqui para entender mais sobre as leis, mais eu fico de cara. Porque, por exemplo, tá vendo aqui atrás de mim que tem 2 cachorrinhos ali com um casal? Na real, para os caras conseguirem ter um cachorro aqui na Suíça, não é, quero adotar um cachorro, quero comprar, ou enfim. Você precisa, todos os cachorros aqui, eles precisam ser adestrados. E aí, se você gosta de um animal de estimação mais diferenciado, tipo um coelho, um porquinho da Índia, você não pode ter um coelho ou um porquinho da Índia, você tem que ter 2 coelhos e 2 porquinhos da Índia, porque eles entendem que eles são animais sociáveis e não podem viver sozinhos. Aí eu acho que uma das coisas assim que pro brasileiro, não pro meu marido, porque eu acho que ele é um cara diferenciado, me conta aqui se você também é assim, aqui em vários contratos de aluguel nas casas, homem tem que mijar sentado. Não existe, não é questão de você querer ou não. É uma regra de higiene e por conta do barulho. Eu acho que realmente é mais higiênico. Lá em casa a gente adota esse sistema e tudo funciona. Uma outra coisa que a gente não pode deixar de falar é sobre a eficiência do transporte público aqui na Suíça. Aqui é considerado o país que tem o melhor sistema de transporte porque eles são absolutamente conectados. E aí, mesmo a gente vendo aí que 60% do país está nas montanhas, então tem várias mini vilas que moram, sei lá, 200 pessoas, mesmo essas pessoas têm acesso aos bondinhos que vão levar para a cidade, né, no plano. Então não tem catraca não, aqui você vai, comprou seu ticket e tal, entrou no busão, no trem, não sei onde você vai entrar, qualquer coisa assim e ninguém vai conferir. Cara, é muito louco ver o quanto as coisas aqui funcionam. Mas essa perfeição toda tem um preço, claro, né? Não é assim essa maravilha toda de graça, né? Então olha só, a gente tá num restaurante aqui, basicamente turista. Cara, uma pizza aqui, ó, no mínimo 19 antepassa, que é só a entradinha. O mais baratinho, 12 euros e vai até 25, só a entrada. E ainda sobre esse assunto do dinheiro, tudo bem que turistar aqui na Suíça a gente já viu que realmente é bem caro. Mas, pensando por outro lado, as pessoas que moram aqui, elas têm um poder de compra muito absurdo também. Obviamente, os impostos são muito altos, paga-se muitas coisas, só para vocês terem uma noção. Aqui o seguro saúde é obrigatório e ele custa no mínimo 200 francos por mês. Então, tipo assim, só de seguro, fora todas as taxas que você paga no seu salário. Mas mesmo assim, uma média salarial mais ou menos para uma pessoa que trabalha às vezes, sei lá, numa cozinha, por exemplo, como chefe de cozinha, vai conseguir tirar aí por volta de 5.000 francos. Então, ao mesmo tempo que você vai pagar imposto e tudo mais, você sente esses impostos e sente que você consegue comprar as coisas.
Chegamos em mais uma parada. Para estacionar aqui tá sendo bem difícil. Ou a gente acha num lugar no meio do mato mesmo, igual a gente achou antes, ou todos os lugares têm esses parquímetros, então a maioria dos estacionamentos da Suíça são pagos e a maioria deles para de pagar a partir das 7 da noite, mas muitos deles não aceitam motorhome a partir das 10 às 7 da manhã, exatamente para impedir que a galera fique dormindo, então para sair das grandes cidades. Então esse aqui no caso é do lado do rio, então a gente está com uma vista maravilhosa e não vamos pagar porque já é mais de 7 da noite e aqui aceita motorhome. Aqui a gente está continuando a saga do lixo, eu acabei de ver isso aqui, estava muito feliz, mas só aceita alumínio, doação de roupa e aqui vidro. Uma coisa muito interessante aqui, que eu já vi em outros países, mas não é tão comum, até a garrafa de vidro é diferenciada. Então a garrafa mais transparente, lá de vinho branco, aqui ela é mais esverdeada, então um vinho tinto, ou cerveja, e algumas cervejas que tem essa diferente aqui. Okay. E muito que bem, né? Mais um cenário diferente aqui em Menina Suíça, agora nesse rio maravilhoso da cidade de Basel. Mas temos mais uma curiosidade que para mim é a mais peculiar de todas, que é a seguinte. Você aí sabia que todos os moradores da Suíça têm direito a um abrigo antibombas? Durante a Segunda Guerra Mundial, a Suíça está exatamente no meio da onde foi o trelelê todo. Então, como todo mundo sabia que o Hitler era um cara muito maluco, eles falaram assim, o quê? Daqui a pouco vai sobrar alguma coisa aqui pra gente, não vamos ter como escapar, a gente não tem pra onde correr, então a partir de agora a gente vai criar bunkers nas montanhas. Então eles começaram a construir bunkers escondidos nas montanhas, porque 60% do país é lá. E não só isso, eles falaram assim, não é suficiente, eles podem entrar por qualquer lado, a gente tem que estar preparado. Ou seja, eles começaram a construir bunkers embaixo dos prédios, das casas. E hoje em dia, aqui na Suíça, todos os moradores têm direito a um abrigo antibomba, seja num prédio, embaixo de uma casa, em qualquer lugar. Além de bunkers escondidos debaixo de prédios e casas, tem vezes que eles transformam inteiras construções em bunkers. Esse, por exemplo, é disfarçado de celeiro. Parece um celeiro e tal, mas se você olhar bem, a janela ali é pintada. Até as janelas de cá são pintadas. Olha lá, é a propriedade do cara. Ó, a janela dos lados são pintadas e é totalmente camuflado. Aquelas janelas escondem armas pesadas de alto calibre. Essa construção foi feita em 1850 e ela protege toda uma região do vale. Ela fica ao lado de uma avenida, ali passa uma outra avenida expressa e ela protege todo esse vale aqui, ó. Então aqui é a vista daquele bunker, então ele tem uma visão privilegiada de todo esse vale, então qualquer alemão que passasse por aqui ia tomar chumbo do celeiro. Para finalizar, como se não bastasse, a gente escolheu a cidade de Basel porque aqui 3 países dividem a mesma cidade, é uma loucura muito doida. Então estamos aqui na ponta estratégica. Pra cá é a Alemanha, a gente cruzou a fronteira andando, porque a gente parou o Duca lá naquela ilhazinha ali, ó, é só pra parar barco, mas aquela região toda ali já é Suíça. Do outro lado do rio aqui já é a França. Mas só que tudo isso aqui é uma mesma cidade que a galera pode, por um acaso, morar na França porque o aluguel vai ser um pouco mais barato, o mercado vai ser um pouco mais barato, mas trabalhar na Suíça porque ganham mais dinheiro, porém eles podem comprar um carro alemão porque as taxas vão ser mais baratas, caso seja da Mercedes ou Volkswagen. Então é uma mistura muito louca que fica numa divisa muito estratégica, que foi um ponto onde os comerciantes e mercadores utilizavam porque sempre foi um ponto muito estratégico na história da humanidade aqui desses países. E agora, como quem não quer nada, estamos aqui atravessando a rua de volta para a Menina Suíça. Do nada aqui, ó, atravessamos ali, a fronteira não tem ninguém. Gente, isso aqui é loucura completa, assim como tudo que a gente mostrou nesse vídeo. Eu acho que a Suíça é um dos países mais interessantes, cara, porque é tanta coisa e mesmo as regras, eu acho que, tipo assim, faz com que seja tão perfeito. É, e tipo, é o que a gente falou, parece muito caro, é perfeito, mas se você mora aqui, você tem bala na agulha para ter acesso a isso tudo. Você como turista talvez não tenha tanto, porque é muito caro,
Mas quem mora aqui vive nesse... Mano, é um paraíso, assim. É, e é muito doido, porque assim, conversando, né, com as pessoas e vendo comentário em rede social e tudo mais, realmente eu acredito que o defeito é altos impostos, mas como a gente conversou com o casal que vocês viram, né, com a Josi e com o José, volta pra eles. E além disso, a galera aqui não tem um molho brasileiro, né? Então se pra você o molho, o borogodó... O churrasquinho de final de semana é muito importante, isso aqui vai ser um pouco complicado. Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, não esquece de deixar um like, porque é assim que a gente descobre se o vídeo está chegando de uma forma positiva para você. Agora, se você gostou mesmo e tem mais um minutinho, deixa um comentário aqui falando qual é a coisa mais curiosa, qual parte você mais gostou desse vídeo. E aí, se você se inscrever nesse canal, um beijo nessa cara maravilhosa sua que está assistindo a gente, porque semana que vem tem mais vídeo novo. Enquanto não sai vídeo novo, desse lado aqui eu vou deixar o vídeo onde a gente deu um rolê lindíssimo aqui de motorhome pela Suíça. E desse lado aqui eu vou deixar a nossa playlist lá no Japão, que foi um outro país, gente, que explodiu a nossa cabeça. Muita coisa interessante, muita curiosidade também, meio duvidosa e tudo mais, mas que vale muito a pena você ir lá assistir. Então é isso, até o próximo vídeo e tchau, tchau!